falar sobre esse tema que tem destroçado as nossas crianças, nossos adolescentes e as nossas famílias. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que todas as crianças, todas, aquelas que de colo, inclusive, eu queria que todas sentassem aqui, nesses bancos aqui da frente. Quem for de colo, que o papai ou a mamãe venham no colo, todas as crianças e todos os adolescentes, eu gostaria que ficassem sentados aqui à frente. Enquanto as crianças vão se movimentando, olha aqui, todos. Eu não queria que nenhuma criança ficasse, ou adolescente, ficasse espalhada aí atrás. Todos ficassem aqui na frente. Tem um banco aqui, ó, vazio. E antes da gente iniciar, eu queria ler somente um versículo, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pai, nesse momento nós nos colocamos novamente diante de Ti, já oramos, já sentimos a Tua presença, porque a Tua presença ela está dentro de nós. E não somente quando nós adentramos a Tua casa, mas que nesse momento, Pai, não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito a falar por mim. E que o Senhor esteja, Senhor, preparando cada coração, que seja tocado, não por mim, porque não sou nada, mas pela Tua voz. E que haja, Pai, entre nós, não simplesmente mais um quebrando o silêncio, mas que haja mudança, mudança de vida, mudança de rotina, mudança de comportamento, mudança de pensamento, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu não recebi um passador. Vocês podem passar aí para mim, por favor? Então, enquanto ele vai colocando material, eu queria que todos os adultos, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria somente adulto, criança não, nem adolescente. Para baixo? Para lá para frente, né? Eu queria que todos os adultos que estão aqui, quem tem celular, eu gostaria que levantassem as mãos. Só os adultos. Todo mundo que tem celular, levante as mãos. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês fossem, vocês estão com o celular aí? Quem trouxe o celular, levanta a mão. Todo mundo trouxe. Eu gostaria que vocês fossem em configurações no celular. Pode ir, abrir. Eu queria que vocês, os adultos somente, os adultos, abram os seus celulares em configurações. Lá em configurações tem um botãozinho que está escrito assim, bem-estar. Eu gostaria que vocês abrissem nesse botãozinho, bem-estar. Abriram? E agora eu queria que vocês vissem o tempo que vocês ficam nas telas. Ali tem as horas que vocês ficam nas telas. Então eu queria que vocês olhassem. Eu estou vendo que gente fazendo assim. Os adultos. Esse é só o de hoje. É de hoje, tá, gente? Não é o de ontem, não. O horário que tá aí, o tempo é de hoje, tá? Depois vocês podem procurar na semana, no domingo, ele mostra tudo isso. E aí eu pergunto para os adultos que estão espantados com o tempo, que estão no telefone. Oi, irmãzinha, obrigada. Pode botar aqui. Então agora que vocês já olharam o tempo que vocês têm, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês controlam o tempo que vocês usam de tela? Vocês têm esse poder? E por que vocês acham que seus filhos têm? Por que você acha que criança de 5, de 10, o adolescente tem um controle que você pai, que você mãe não tem? E eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Eu não vim trazer boas notícias. Eu não vim falar coisas que nós queremos ouvir. Eu vim falar coisas reais que acontecem no mundo virtual, acontecem nas nossas casas e acho que acontece também com os nossos filhos.
Eu tenho 48 anos e a gente morava bem lá no interior, na roça. E eu lembro que naquela época não tinha celular. Eu lembro, meu pai nunca deixou a gente ouvir música do mundo, música que não fosse da igreja. Mas eu lembro que eu, com 10 anos, com 12 anos, quando meu pai e minha mãe saíam, eu e a minha irmã, a gente botava lá na rádio para ouvir música da Xuxa, para ouvir música, e quando eles estavam chegando, a gente mudava completamente. Então, se eu, com 48 anos hoje, com 10, 12 anos, burlava um rádio na roça, você imagina o que seu filho está vendo e assistindo na internet. E desculpa, me perdoa a sinceridade, mas não acreditem que pulando de cá para lá, do que é verdade, que é mentira, corresponde ao que seu filho faz quando está diante de uma tela. Então, além da minha formação, eu sou enfermeira há quase 30 anos, eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou professora, pesquisadora, enfermeira assistencial, me formei como terapeuta, sou especialista também em neurociências e sexualidade. Então, eu vejo na prática o efeito dessa conexão e dessa desconexão. O cérebro das nossas crianças não foi feito para telas. E agora eu quero perguntar às crianças, agora é para ser sincero em crianças, tá? Eu quero que somente as crianças e os adolescentes levantem as mãos quem tem celular. Quem já tem seu celular? Todos vocês. Todos vocês têm celular. Menos eu. Quem falou menos eu? Ah, você não tem. Usa o da mamãe ou da vovó? Usa o da mamãe ou da vovó? Sofia? É Sofia? Usa da mamãe ou da vovó? Então, cada vez mais, gente, os nossos filhos estão conectados e desconectados. Os efeitos no cérebro de uma criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos que convive com tela é um efeito desastroso. Nunca se houve tanto caso de autismo, TDAH, depressão, ansiedade, como nós temos hoje nas nossas crianças e adolescentes. E nunca tivemos tantos dados de demência e Alzheimer como estamos tendo nos nossos adultos. E não pensem vocês que isso começou agora. Isso começou lá atrás, quando se iniciou a tela. Então, infelizmente, a tia não veio dizer o que vocês gostariam de ouvir. Vocês não têm idade, não têm maturidade para ter o celular. E aí você deve estar pensando assim, Iris, você está sendo radical demais. E eu vou mostrar para vocês que não. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. É o nosso texto base de Efésios 4:29. Mas quando estamos nas telas, quando estamos nas redes sociais, quais são as palavras que nós usamos quando ninguém está vendo? Quais são as palavras que nós estamos recebendo quando ninguém está vendo? As palavras, tanto nos nossos relacionamentos pessoais quanto nas nossas interações digitais, elas devem ser sempre positivas e edificantes. Mas nos dias atuais nós vemos que elas podem edificar ou destruir, encorajar ou amedrontar. Pode beneficiar o outro ou pode amaldiçoar a si e ao outro. E aí eu pergunto você, pai e mãe que estão aqui, vocês conseguem controlar quais são as palavras que seus filhos estão vendo, ouvindo, assistindo na internet? Vocês conhecem o jogo Roblox? Todo mundo conhece, né? O jogo Roblox, né? Vocês sabiam que existem cenas sexuais no jogo Roblox? Como que vocês sabem? Eu já vi um vídeo do policial falando sobre o jogo do Roblox e muitos pedófilos usam esse jogo. Quem aqui joga Roblox? É para ser sincero, não é para correr para um lado, é para ser sincero, pode falar. Hã? Quem já jogou? Muito bem, isso aí, a gente gosta da sinceridade, é isso aí. E vocês também jogam Roblox, muito bem. Desinstalou? Muito bem.
Então esse jogo, gente, feito para crianças. Eu lembro de um dia, a minha filha também jogava. Um aluno meu chegou para mim e disse: a senhora é muito boa, a senhora não joga Roblox? Aí foi quando ele me mostrou. Aí outro chegou e falou assim: cara, isso aí tem parte que fala de homossexualismo, de sexualismo e tudo. Tem cenas e tudo. Eu fiz: como assim? Aí esse outro chegou, que era acompanhado pelo pai, né? Quando estava chegando na internet. Aí mostrou tudo. Aí eu fiz: gente, eu fiz agora, você vai fazer propaganda, dizendo que eu não sou burra. E você também vai achar. Aí acabou aqui, ó. Então, gente, se nós não temos controle, vocês viram o tempo que vocês ficaram aí nas telas, quanto mais, não está passando. O de baixo. É o de baixo. Quanto computador? Não, peraí, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada por sal, para que sabais como deveis responder a cada um. É o que está escrito em Colossenses. Mas muitas vezes, e aí teve uma criança que estava se relacionando com uma IA, porque hoje em dia, gente, a coisa está mais avançada. Eu vi até idosa aqui falando de Roblox, né? Porque hoje já existem inteligências artificiais que as pessoas estão, inclusive, fazendo terapias com inteligências artificiais. Eu vim de um congresso em São Paulo internacional sobre sexualidade. Existem pessoas que estão se relacionando com namoradas IAs e chegam assim em casa, não é uma boneca que eu estou falando, não, é no computador. Então ela liga, ela conversa, né? Tá, isso é adulto, eu não estou falando de criança, eu estou falando de adulto que trabalha, né? Que é adulto. Então, hoje em dia, e aí uma determinada criança estava em contato com um aplicativo desse, e essa IA virou para ela, desculpa a expressão, mas eu vou representar, vou falar exatamente o que foi dito para essa criança, e a IA virou para ela e falou assim: eu queria muito comer você. Gente, qual é o perigo disso? O perigo é que está acontecendo um adestramento na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes que tudo é permitido. E que não existe abuso. A gente está falando aqui de abuso cibernético, mas o abuso sexual real, com toque real, isso também é um dado real. Então, a partir da internet, a criança, quando vê um jogo Roblox que vai para um quarto e que vai falar sobre práticas sexuais num Roblox, quando chega um adulto, um vizinho, que vai passar a mão na florzinha dela ou no piu-piu dele, ela vai achar que é normal, porque ela está acostumada a ver isso na internet. Ela está acostumada a ver isso no Roblox. E vai me desculpar, eu também sou mãe. A responsabilidade é nossa. Hoje, o Congresso e o Senado estão votando uma lei para colocar limites numa coisa que nós não estamos fazendo como pai e mãe, porque uma criança de 2, 3, 5 anos não é para ter celular. É mais. Até com mais idade. Então, a internet tem coisas boas? Tem. Só que os nossos filhos não têm maturidade para decidir o que é bom e o que é ruim. Se nós não temos, quanto mais as nossas crianças. Então, as nossas palavras, né, o texto fala sobre isso, elas devem transmitir paz, alegria, transformação. Só que eu quis trazer esse estudo aqui, gente, isso aqui é ciência. Então, esse aqui é um estudo sobre a água. É um estudo de um pesquisador chamado Masaru Emoto. Ele fez uma pesquisa com a água, ele já é falecido, e ele estudou, ele fotografou e depois colocou num microscópio, e ele estudou a molécula da água mediante as palavras que nós recebemos e que nós falamos. Então, palavras como amor, obrigado, apoio, a molécula, isso é real, tá, gente? Isso não é desenho, não, isso é real. A molécula da água, ela tem aquele formato. Mas quando nós recebemos, ou quando nós falamos palavras de ódio, de insulto e de maldição, nós temos esse impacto na água. Qual é o
aspecto mais saudável? As 3 primeiras imagens ou as 3 últimas? O que é mais saudável? O que é bonito que se vê? As 3 em cima ou as 3 embaixo? As 3 em cima. Ah, as 3 em cima. Mas vocês sabiam que quando vocês ficam na internet e que vocês recebem aqueles vídeos de crianças, de adultos, né, falando sobre política, falando mal dos outros, ou brigando, fazendo barraco, você sabia que mesmo que você não esteja falando, você recebe essa informação no seu cérebro? E aí, o nosso corpo, ele é formado de 70% de água. Então, as nossas moléculas de água, elas ficam saudáveis ou doentes? Então, quando você também usa a internet para fazer violência, para defender um grupo ou outro, uma guerra ou outra, você também, além de estar dando mau exemplo para o seu filho, você também está recebendo essa alteração na molécula do seu corpo. Entende agora? Porque tem tido tantos casos de câncer como nunca houve. O câncer é uma doença multifatorial. Por que crianças têm nascido com câncer? O Instituto Nacional do Câncer, até alguns anos atrás, ele não tinha material para neonatologia, porque não tinha casos de crianças já nascerem com câncer. Mas agora o Instituto já precisa ter esse material, porque crianças estão nascendo com câncer. Sabe por quê? Porque dentro da barriga da mãe, elas estão recebendo isso aqui. Não é só o que você come, mas é o que você fala, é o que você escuta. Então você pai, você mãe, o que você tem visto na internet? Como você tem usado? Quais são os comentários que você tem usado na internet? Quando você apoia um grupo político ou social, mas que semeia discórdia, semeia ódio, você não está simplesmente fazendo um comentário na internet. Você está alterando o seu padrão molecular celular. E pior, você está prejudicando seus filhos. Então, sabe por que tem uma lei hoje que quer colocar limite nas nossas crianças? Porque nem eu nem você estamos dando o limite que eles precisam. Quem aqui tem mais de 40 anos? Levanta a mão. Muito bem. Então você é da minha geração. A geração que os nossos pais eram considerados autoritários. Era uma geração que os nossos pais não tinham diálogo. Estou errada? Era uma geração que, inclusive, alguns sofriam violência, apanhavam. E aí veio a mudança, a ciência, e houve uma grande confusão. E colocou toda a nossa educação no chão, como se fosse péssima. E o bom da educação é estimular a criança, é não dizer não para a criança, porque isso causa danos psicológicos. Eu estou mentindo? Não. Então essa permissividade que nós, que tivemos uma educação rígida, não tivemos sim de papai e mamãe para tudo. Eu não sei o que houve no nosso cérebro, na nossa mente, que virou o botão e hoje a gente acha que ser bom pai e ser boa mãe é permitir tudo. Criança pensava que nunca é usada, o inimigo nunca da criança cuidar dela. Exatamente. Então eu tenho uma filha de 13 anos e no começo a avó deu o primeiro celular para ela e no início do ano, ainda bem que ela não está aqui, ela falou assim, mãe, para de falar de mim como exemplo, ainda bem que ela não está aqui. Então, ela no início do ano, as notas ficaram péssimas. Ela fez 13 anos esse ano, a média é 6, na minha época era 7. E aí eu falei assim, olha, enquanto você não me apresentar um boletim acima de 7, você não tem celular. Ela tem 13 anos. E ela falou assim pra mim, mamãe, mas se eu estiver na escola, ou se eu estiver na rua, como que eu vou me comunicar com você? Eu falei assim, você vai no coordenador da escola e pede pra me ligar, que nem eu fazia antigamente. Eu fui criada sem celular e não morri por causa disso, nem deixei de estudar por causa disso. Você tem livro? E até hoje ela não me apresentou um boletim acima de 7, tá, gente? Então até hoje ela está sem celular, tá? Só que a própria psicóloga da escola me recriminou.
Algumas mães também me recriminaram. Só que muitas dessas mães estão enfrentando a terrível consequência desse acesso livre à internet, que é o sofá da psiquiatria, que é a internação psiquiátrica, que é o corte dos adolescentes, que é a tentativa de suicídio desses adolescentes, e é a morte desses adolescentes. Quem não viu os desafios e os resultados desses desafios, crianças se sufocando com desodorante, criança que se matou, criança que se corta. Eu estou mentindo, crianças? Vocês sabem disso, não sabem? Como que eles sabem? Como que as nossas crianças têm acesso a isso? Porque estão vulneráveis a isso. E só estão vulneráveis com todo o amor e carinho do mundo, porque nós estamos permitindo. Porque nós estamos sendo permissivos de uma forma que os nossos pais nunca foram conosco. Mas eu garanto que na minha época e na sua época, eu vou dizer por mim, eu nunca tive um amiguinho que se matou. Eu nunca tive uma amiguinha que tinha que tomar remédio para depressão e para ansiedade. Eu nunca tive um filho de uma vizinha que se matou porque estava com depressão aos 8 anos de idade. Então será que realmente os nossos pais erraram conosco? E será que nós estamos certos com os nossos filhos? Porque o tema é a violência digital. Mas quando nós permitimos as nossas crianças e adolescentes a ficarem vulneráveis, quem está fazendo violência com eles não é o digital. Sou eu e você. Somos nós. Quem está colocando as nossas crianças numa situação de risco somos nós. A minha filha, ela tem a mais nova, não vou falar daqui, tem 21 anos. 20 anos. Mas ela, quando entrou na adolescência, isso foi ano passado, ela me pediu para fazer um Instagram. O Instagram dela é conectado com o meu. Eu visualizo todas as mensagens de todo mundo que faz contato com ela. E aí um dia, conversando, e ela falou assim: mamãe, isso é um abuso de privacidade, isso é uma invasão de privacidade. E aí eu virei para ela, eu tinha escutado essa expressão, e eu virei para ela, eu gostei muito, eu falei assim: vou fazer disso meu jargão. Eu virei para ela e falei assim: meu amor, quem paga o baile escolhe a música. Então quem paga o baile nessa casa somos nós. Então isso não é que a invasão de privacidade é sua na minha casa, onde você come, bebe, dorme. Porque muitas vezes nós temos feito os nossos filhos de hóspedes da nossa casa. Isso também é violência. Isso é violência quando a gente não ensina uma criança de... Quantos anos você tem? 12. Uma criança de 12 anos, agora já é adolescente, né? Pelo ECA já é adolescente. Que não sabe lavar, não sabe passar, não sabe fazer uma comida, não sabe lavar um banheiro. Tem gente que está indo aí, ó. Então, é de pequenininho que se ensina. E a gente tem na nossa mente, no nosso coração, ensina a criança o caminho que se deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Só que ele escuta você falando isso e fala assim: ah, mamãe, blá, 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 blá. O que ele entende é quando você fala claramente: quem paga o baile escolhe a música. Está na minha casa, então você vai lavar o banheiro, você vai fazer a comida, você vai limpar seu quarto. Sabe por quê? A gente reclama que eles estão com muito tempo na internet. Se estão com muito tempo na internet é porque você não está dando atribuição para seu filho e para sua filha. Porque se seu filho com 7 anos de idade, com 6 anos de idade, você já começa a botar um banquinho, ensinar a lavar uma louça, ensinar a varrer uma casa, ensinar a limpar o quarto, e ele ainda tem que estudar, ele não vai ter tempo para ficar o tempo que tem na internet. Então, se ele está sofrendo violência hoje, é porque eu e você temos permitido isso, porque temos feito dos nossos filhos ociosos. Temos criado uma geração cheia de mimimi, quando você não pode dizer não, porque senão eu vou me matar. Eu escutei uma vez, eu atendo crianças e
a minha vida é muito triste. E eu perguntei, mas por que a sua vida é muito triste? Ah, eu não sei, mas a minha vida é muito triste. Só que essa criança tem uma família que ama, ela tem o quarto dela, ela tem todas as condições para ser feliz, estuda num dos melhores colégios do Rio de Janeiro, uma família extremamente amorosa, uma família cristã. Então ela foi criada no Evangelho. E aí, eu não sou daquela terapeuta que passa a mão na cabeça. Eu sou aquela que trago para a realidade. E eu perguntei para essa menina, eu falei assim, olha, eu poderia te dar vários motivos, porque eu conheço você, para dizer que a sua vida é feliz. Mas se você está determinada que a sua vida é infeliz, eu não posso fazer nada. Mas eu vou te dar motivos, vou te mostrar exemplos de pessoas que são infelizes. E aí eu comecei a contar para ela as crianças que estão internadas agora, no HC1. Crianças da idade de vocês, que estão sem cabelo. Você gosta do seu cabelo? Você gosta do seu cabelo? Amo. Você gosta do seu cabelo? Você gosta do seu cabelo? Pois é. Mas aquelas crianças que estão lá, elas estão carecas. Sabe por quê? Porque elas foram diagnosticadas com uma doença e tem que fazer quimioterapia, e que além das dores, além de ser furada, além de estar internada, o cabelo cai. E elas ficam carecas. Você gosta de andar? Eu vi que você gosta de correr também, você também gosta, né? Pois é, mas tem crianças que estão internadas lá que perderam as 2 pernas. Sabe por quê? Porque saiu um câncer aqui na perna. Todo mundo está me vendo, não tá? Vocês? Vocês gostam de enxergar? É isso aí. Só que tem crianças que estão nascendo com um tumor no olho e depois passa para o outro. Estão cegos. E eu comecei a trazer esses exemplos para essa menina. E eu falei assim para ela, olha, eu estou com um caso na maternidade escola de uma menina de 12 anos. Eu vou contar aqui a parte dos exemplos, mas eu estou me antecipando. Essa menina de 12 anos, ela perdeu a mãe, quer dizer, a mãe teve um derrame aos 40 anos e ela teve que ficar internada num abrigo desse da instituição, porque não tinha quem cuidasse da mãe dela. Essa mulher teve, isso é um caso real, tá, gente? Eu não trouxe os exemplos do sermão, não. Eu trouxe casos reais. Não que os de lá da apostila não fosse, mas... E aí essa menina com 8 anos de idade, ela foi criada pela tia e pelo tio, um casal de tios, né? Já que ela não conhecia o pai. E a mãe estava naquela situação. E essa menina, quando tinha 11 anos, ela começou a passar mal e a tia levou essa menina para o posto de saúde. Quem tem 11 anos aqui? Perfeito. Fica em pé. Fica em pé, tia. Pode ficar em pé. Olha para a igreja. Olha para lá. 11 anos. Essa idade. Pode sentar. Quando essa menina de 11 anos chegou no posto de saúde com a tia, descobriu que a menina estava grávida. Vocês se imaginaram? Vocês se imaginam hoje com o bebê? Não, né? Pois é, ela estava grávida. E aí, a tia ficou assustada e pergunta daqui, pergunta dali, resumo da história. O pai da criança é o tio, que estuprava essa menina desde os 8 anos de idade. Quem tem 8 anos de idade aqui? Você tem 8? Vira, olha para a igreja. Pode sentar, não. Você consegue imaginar um adulto fazendo uma atrocidade dessa com uma criança de 8 anos? E aí, sabe o que a tia fez? Largou ela lá no posto e foi ficar com o marido. E essa menina foi recolhida com um abrigo. E ela teve que levar a maternidade até os 12 anos de idade. E eu vou me emocionar porque eu me lembro da cena dela sentada no chão da enfermaria, assim como essas meninas, com barrigão, brincando de boneca, tendo que parir uma criança vítima de um estupro, onde pessoas que deveriam protegê-la, amá-la. Já parou para pensar no trauma que essa menina vai crescer?
E será que nós estamos preparados para apresentar a ela um Deus de amor, um Jesus que ama? Porque com certeza ela vai perguntar: onde esse Deus estava quando eu estava sendo estuprada desde os 8 anos de idade? E eu não estou falando isso da minha cabeça. É porque hoje eu atendo mulheres com câncer de mama no ambulatório de sexualidade, mulheres de 40, de 30, de 50, de 60 anos que foram violentadas na infância e que me perguntam isso. Iris, onde estava esse Deus quando eu estava sendo estuprada? Onde estava esse Deus que, além do estupro, da violência, ainda permitiu que eu tivesse câncer? Então, queridos, se o abuso real já é tão grande, imagine o digital, que você não tem controle. Então, mais uma vez, eu digo: criança, adolescente, eles não têm que ter redes sociais. Criança não foi feita para ter celular. 52% dos latino-americanos sofreram algum tipo de assédio digital. Então existem vários tipos de abusos cibernéticos, vários tipos de abusos digitais, com perseguição, com ameaças, tiram fotos. E aí uma outra coisa que eu queria dizer: no Instagram da minha filha, eu vi lá amizade. Era uma pessoa que se identificava como menina, só que na foto do perfil só tinha foto dos coreanos, dorama. Quem gosta desse negócio de coreano e dorama? Vocês gostam disso? Eu acho um saco, desculpa a expressão, né? Mas tem muito adulto. Olha, gente, eu estou recebendo maridos no consultório reclamando que as mulheres estão deixando de ter intimidade sexual para ficar vendo filme dorama. Tá? Pasmem vocês, adultos, tá? Adultos. E aí eu vi que não tinha uma foto do perfil, aí eu chamei. Eu falei: Isadora, o que é isso? Não, mãe, ela mora no Nordeste. Eu falei: como você garante? Não, mas eu não digo onde eu moro. Olha o perigo. Eu falei: você não diz onde você mora, mas ela pode morar aqui. Pode ser um homem, pode ser um pedófilo, se fazendo passar por criança, com imagens do que as crianças gostam de ver, do que as crianças gostam. Quem gosta de Hello Kitty, se a criança entra lá e vê Hello Kitty, o perfil do abusador, do pedófilo, vai ser cheio de Hello Kitty. Porque ele não vai se apresentar. Existe até uma campanha feita em relação a isso, por trás das telas. Eu falei que você está com o uniforme do seu colégio. Ali tem a localização. Na saída da escola, quem sabe, você pode muito bem ser pego, você não sabe. Eu falei: você não tem idade para ter amigo virtual. Adolescente não tem idade para ter amigo virtual. E aí eu bloqueei a conta e denunciei a conta. E eu falei pra ela: olha só, se eu pegar de novo você com amizade virtual, você vai ficar sem Instagram. Então, gente, é chato educar? É. Mas é muito mais chato enterrar o filho. É chato dizer não? É. Mas é muito mais chato ver seu filho deprimido em cima de uma cama, sem querer tomar banho, se cortando e dizendo que vai se matar. É chato dizer não? É. Mas é muito mais chato você ver seu filho sofrendo esse tipo de violência. E aí eu trouxe alguns dados, alguns dados em 2024. Então foram feitas 52, quase 53 mil denúncias em relação a imagens de abuso e exploração sexual. Então tem a exposição dos riscos de 9 a 17 anos, que foi um aumento de 29%. E outra coisa, muitas pessoas, pedem, tira foto assim, tira foto assado, e depois sofre ameaça, sofre chantagem. A gente vê isso inclusive com adultos. E é esse tipo de coisa que as nossas crianças estão sendo expostas. O panorama mundial online: 300 milhões de crianças sofreram exploração, abuso sexual online nos 12 meses anteriores. Mas Iris, a minha filha está lá no quarto, meu filho está lá no quarto, estudando. Será?
Está seguro? Será? A mesma coisa, a porta fechada. Eu bati na porta do quarto da minha filha, a porta estava fechada. Eu falei assim, filha, porta aberta. A única que pode ter porta fechada aqui sou eu e teu tio. Sou eu e meu marido. Mas isso é um abuso, é uma invasão de privacidade. Aí eu tive que de novo usar meu jargão, né? Quem paga o baile escolhe a música, né? Que é privacidade, quando você casar, tiver sua casa, se sustentar, aí você vai ter privacidade. E é assim. E é assim. Porque era assim que meu pai fazia comigo. Vou te falar, a minha criação teve erros, teve, como todo mundo. Mas também teve muito acerto. E é só por isso que hoje eu estou aqui. Então não olhe para a sua criação como se seus pais, o tempo mudou. O tempo mudou. Então nós precisamos mudar. Se os nossos pais eram austeros, nós temos que ser mais ainda. Porque lá na roça, em Talva, eu não tinha uma tela de computador que eu poderia ficar fazendo nude ou ficar pelada para outra pessoa me ver. Não existia isso. Mas seu filho ou sua filha estão expostos a isso. E aí você pensa, isso, o meu é menino, ele está salvo, não é não. Eu vou trazer um outro exemplo real de um menino. Esse menino, a mãe trabalhava muito, isso é real, tá? A mãe trabalhava muito, ela já até faleceu, morreu por câncer de mama, aliás, morreu por Covid. E esse menino tinha uma babá que tomava conta dele, desde pequenininho. E essa babá, ela tinha uma filha, adolescente. E aí o menino começou a apresentar uma mudança de comportamento, ele devia ter uns 4, 5 anos. Quem tem 4, 5 anos aqui? Ela, ele tem quantos anos? Quantos anos você tem, meu bem? 7 anos. Então vamos lá, ela, só que era um menino. E essa adolescente ia para casa, que a mãe cuidava dele. E o que ela fazia? Ela abusava dessa criança de 4, 5 anos. A adolescente. Então ela botava um menino para ficar beijando a florzinha dela, passando a língua na florzinha dela. Ela botava a boca no pupil dele, ele com 4, 5 anos. Esse menino hoje está internado numa clínica para drogas. Doutora, eu tenho definição que florzinha, eu passei seu Recife, precisando parar. E ele deu apoio com o cara do telefone, e a vizinha dela, ainda lá florzinha, chama no céu, tem um pedido qualquer, cheirar a florzinha, não passa. Aí eu disse, não já quero diferente, né? Amém. Eu estou falando florzinha porque a gente está no culto, né? Mas a irmã está pedindo para usar o nome certo. Não, caiu dela, não é como uma filha minha atropelada, e eu falei, não estou com a filha. Eu gritava com ela, no celular pedindo Cezinha. Não tem cara de churina. E ela mudou por isso. Exatamente. Então, por que isso, gente? Porque os dados, eles são alarmantes para meninos e são alarmantes para as meninas, tá? Existe, eu vou dar nome mesmo, tá? Lá no Norte Shopping, quem que já foi no Norte Shopping? Levanta a mão, por favor. Criança, quem que já foi no Norte Shopping? Norte Shopping? Nunca foram? Não acredito. Ah, foram, né? Vocês sabiam que existe no banheiro masculino homens que ficam lá dentro oferecendo R$50 para criança e adolescente de 12 anos, meninos, fazerem sexo oral neles dentro do banheiro? Isso é real, tá? Então, seu filho vai a shopping sozinho, você tem que conversar, você tem que falar, porque hoje as nossas crianças estão sendo bombardeadas com online, mas também com caso real. Sabe por quê? Porque essa pessoa que vai lá no banheiro do Norte Shopping oferecer R$50 para o seu filho para fazer sexo oral nele, ele se estimula vendo foto do seu filho na internet. Porque você tem mania de postar tudo. Você posta seu filho na praia, você posta seu filho, sua filha de biquíni, você posta seu filho de sunga brincando, você posta seu filho fazendo palhaçada na internet. Você faz canal de YouTube, de Instagram com criança, achando que vai enriquecer na internet. E aí vem um grupo de pedófilos, faz uma imagem distorcida
Então o seu filho, ele acaba sendo fonte de inspiração para a pornografia dentro dos quartos. E hoje em dia, com esse negócio da inteligência artificial, eles pegam fotos e transformam em outras coisas. No meu trabalho, há pouco tempo atrás, a gente teve uma situação dessa, onde um conhecido, ele pegou uma foto com uma amiga minha, era uma foto, ele mandou para a inteligência artificial e pediu para fazer a inteligência artificial, a IA, fazer um vídeo dele beijando ela. E a inteligência fez esse vídeo, e aí você vê o vídeo, parece que é verdade, só que não é verdade. E foi a partir de uma foto. Exatamente. Então precisamos, quando nós falamos de violência digital, meu amor, com todo o carinho do mundo, meus irmãos, nós estamos submetendo os nossos filhos à violência digital. Começa em casa. Começa em casa. Então, esses dados, eles começam porque nós não exercemos o nosso papel de pai e mãe dentro de casa. E aí, uma apêndice aqui para os avós. Tem avô, olha, avó que vai, me fechar a orelha. Porque tem avô e avó que foi rígido com o pai e mãe, que criou ali rígido. Mas aí vem os netos, parece que ficam tudo bombons, desculpa a expressão. Aí acha, não é verdade, irmã? Aí acha que pode permitir tudo, fica bobo. Eu nunca vi campana de terceira idade bobo, que acha que tem que ficar agradando o neto, fazendo tudo para neto. Os meus eu criei, mas os meus netos eu estrago. Repreende isso, meu amor. Repreende isso, em nome de Jesus. Aprenda a dizer não pro seu neto, ele não vai morrer não. Ele vai ficar forte. Porque se sua filha, seu filho hoje são chefes de família e estão sentados aí, é porque você foi forte. E não está querendo ser frouxo no neto por quê? Você quer que seu neto vire uma estatística? Você quer que a sua neta vire uma estatística? Gente, abuso sexual offline, todas as formas de abuso, offline e online. 87.545 casos de estupro em 2024. O maior da série de todos os tempos, em 2024. Uma a cada 8 crianças são vítimas de violência sexual. E aqui no Brasil, a cada 6 minutos, uma criança tem sido vítima de violência sexual. E quem são as vítimas? Quem são essas vítimas? 88,2% das vítimas são meninas. 61,6% tem até 13 anos. 77,6% tem mais, tem até 17. E quem são os agressores? Preste atenção agora. Quem são os agressores, os abusadores? 84,7% dos agressores são familiares ou conhecidos. 61,7% dos crimes acontecem na residência da vítima. Então isso aqui, gente, é um caso real. Então esses dados são dados lá no Reino Unido. Então a internet, ela tem adoecido. E quais são, as consequências desse abuso? Pessoas doentes, físicas, emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Eu não vou perguntar aqui, não precisa levantar a mão. Mas quem aqui conhece, só reflete, ou tem o seu filho no consultório da psiquiatria, por conta de todos esses abusos? Quem aqui tem um filho que chega para você e fala: mãe, eu não estou bem, estou ansiosa, eu estou deprimida, eu estou sem ânimo? Quantos dos nossos filhos têm recebido diagnósticos de depressão, borderline, ansiedade, TDAH, autismo? Então o abuso, ele traz inúmeras consequências. E ele traz inclusive a perda da salvação. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu atendi uma paciente, escutem bem essa história. Eu atendi uma paciente, ela não é do Rio de Janeiro, ela veio de fora.
E ela foi violentada quando era adolescente por um amigo, tá? Por um amiguinho da escola, na época de adolescente. E eles se reencontraram e ele falou assim, vamos lá na minha casa. Os pais estavam próximos, ela tinha ido numa festa, enfim. Isso lá no interior, tá, gente? E aí ela, adolescente, devia ter uns 16, 17 anos, ela foi violentada de todas as formas que você possa imaginar. Sexo oral, vaginal, anal. Ela foi arrebentada por dentro. E ela nunca teve, ela falou assim, é a primeira vez que eu conto isso aqui. Ela nunca contou isso para ninguém. E ela mudou. Ela não conseguia mais olhar para o pai. Porque o pai, a visão, a figura masculina, para ela associou, foi o gatilho para o abusador. E ela era super amiga do seu pai. Então, se você, pai e mãe, começa a perceber uma mudança de comportamento no seu filho, sempre conversa. Não finge que não está percebendo, não. Sempre conversa. Tem uma determinada pessoa da minha família que detesta um tio, determinado tio. E eu perguntei para ela, me fala uma coisa, esse tio, essa raiva que você tem, se não gosta de ficar assim, ele já abusou de você? Ele já passou a mão assim? Não, imagina. Eu só não gosto dele porque ele é chato. Porque tem que ter essa liberdade. Se tem seu filho, tem que ter essa liberdade. Então, se tem um parente que a tua filha começa a rejeitar, ou não gosta, ou muda de comportamento, fica de olho. Um menino que chegou uma pessoa em casa, o menino começa a ficar diferente, começa a mudar, começa a observar. Saia você da tela do celular. Porque até dentro da igreja, a gente vem pro culto, vem no celular e fica com o celular na hora do culto. E aí me desculpa, qual é a moral que você tem para virar pro teu filho e falar que ele não vai ficar no celular? Qual é o exemplo que você está dando? Se nem dentro da igreja você consegue ficar sem olhar a tela, por que você acha que seu filho vai ter esse controle? E aí, para resumir a história, a vida passou, ela se tratou, ela se casou, mas ficou com aquele trauma. E aí essa mulher descobre um câncer de mama e vem para o Rio de Janeiro para tratar o câncer. Deixou a filha, ela teve um outro filho que foi morar com a avó quando ela veio tratar o câncer. Mas ela tinha uma filha. Essa menina fez 12 anos quando ela estava aqui tratando o câncer. E aí um belo dia o cunhado liga e fala assim, cunhada, tem uma coisa para te falar. O fulano foi preso, o fulano é marido. E ela falou assim, meu Deus do céu, a mulher era muito brigão. Olha, família toda da igreja, tá? Família toda da igreja. Participante, atuante de igreja evangélica, tá? E aí ela falou assim, meu Deus, eu tenho que ver um advogado, ele brigou com alguém, achou que fosse por isso, né? E aí ele falou assim, minha cunhada, olha, a coisa mais séria do que isso, ele foi preso por pedofilia. E aí, e ela aqui tratando câncer. Isso lá em outro estado. E ela perguntou, mas quem ele fez isso e tal? E aí ele falou, cunhada, você está sentada? Você está sozinha? Não, minha tia está aqui. Mas foi a fulana de tal. A fulana de tal era filha do casal. E essa menina era violentada pelo pai desde os 6, 7 anos de idade. Mas ele ameaçava, eles moravam perto de um rio, ameaçava matar o irmão, que não era filho dele, matar a mãe, jogar no rio, e que ninguém nunca ia descobrir. E quando essa menina vê que o irmão foi morar com a avó e a mãe está aqui no rio tratando câncer, ela escreve uma carta e pede para uma amiguinha mandar para o pastor da igreja dela. E aí o pastor já foi com a polícia para prender. E aí ela chorando, a consulta dela durou mais de 3 horas, para vocês terem ideia. Uma consulta que normalmente deveria ser de 50 minutos. E ela virou e falou assim para mim, Ives, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. E eu falei para ela, olha, com muita dor no meu coração, eu preciso dizer para você que se você não perdoar, você vai ter recidiva e esse câncer vai matar você. Então, quando eu falo para você que inclusive a perda da salvação, porque a nossa parte espiritual, ela se compromete. E aí eu pergunto para você, olhando isso aqui, tudo isso que está escrito aqui, é mais fácil você, pai e mãe, dizer não para um filho, para uma criança que não pode ter celular,
Ou você prefere enfrentar todas essas consequências? Traumas, tragédia individual, familiar, social, depressão, síndrome do pânico, problemas de relacionamento, agressividade, reprodução de comportamento, tristeza, suicídio, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, gravidez entre pai e filho, tia e sobrinha, avô e neta, padrasto e tiada, padrinho e afilhada, e inclusive espiritual. Você quer dizer sim para isso tudo? Ao invés de chegar para o teu filho que tem 8 anos, 10 anos e dizer: você não tem idade para ter celular e você não vai ter, e tirar o celular. A minha filha não morreu porque está sem celular. Pasmem vocês, as notas até melhoraram. Ela não alcançou o 7, mas as notas até melhoraram. A minha voltou a ler. E a dele voltou a ler. Isso aí. Também não tem celular. Então, gente, é difícil educar? É. Então me desculpe, não tivesse filhos. Quem não quer educar, não quer ter trabalho, e você que é adolescente, que pensa em se casar e ter filho, ser mãe e pai, dá trabalho. Então, se você não quer ter trabalho, se você não quer educar, não tenha filhos. Não tenha. Mas colocar uma criança no mundo, entregar uma tela para uma criança de 2, 3 anos, para facilitar a sua vida, para você ficar horas e horas no YouTube, isso não é criar, isso não é educar. Isso é matar. E nós temos matado os nossos filhos. E quando acontece então um abuso sexual na nossa família, já que os maiores agressores estão dentro da nossa casa, e vizinhos, tá? Muito cuidado com esse negócio. Não vou deixar ir na casa de vizinho. Não, pai da fulana, ou até mulher mesmo, gente. Existem mulheres que abusam de crianças. Isso não é só homem não, tá? Existem mulheres que abusam. Eu contei um caso real aqui. Então eu atendi uma paciente semana passada e ela contou pra mim chorando. Ela falou assim: Iris, eu nunca contei isso pra ninguém. A minha casa, eram uns 4 irmãos. A minha casa alagou. Então o meu vizinho, ele se ofereceu pro meu pai para ajudar a transportar a gente pro outro lado. Irmãos, olha isso. Essa mulher tem 60 anos de idade. E ela falava isso chorando. E ela falou assim: eu tinha 7 anos mais ou menos. E nessa travessia, ele puxou a minha calcinha e ficou mexendo nas minhas partes íntimas. E era vizinho, fazendo uma boa ação. Então aqui nós temos o texto de Davi, que a gente não vai ler, mas quando Davi soube de um abuso dentro da casa dele, Davi não tomou as medidas que deveria ter tomado. Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que significa isso, querido? Sabe quando Deus faz essa declaração de Davi? Ele está dizendo que Davi tinha um coração igualzinho ao dele, mas Davi foi omisso. E por Davi ser omisso, toda aquela guerra aconteceu. E aí eu pergunto para você: você é um pai omisso? Você é uma mãe omissa? Não, Iris, eu sei tudo que meu filho faz. Será? Você não sabe nem o que você está fazendo na internet, porque foi nítido os olhos arregalados quando vocês viram o tempo que vocês estão ficando na internet, nas telas. Então nós não podemos negligenciar a nossa família e nem fechar os olhos para aquilo que acontece. Então, como Jó, o que a gente tem que fazer? Jó, a gente tem que observar, estar atento à mudança de comportamento. Então, seu filho sempre foi alegre, sempre foi brincalhão, sempre foi feliz, e de repente essa criança começa a ficar apática, começa a não querer estudar, essa criança começa a se calar. Alguma coisa está acontecendo. Existem as características do adolescente? Existem. Mas existem coisas que não são características do adolescente. Então você tem que observar. Mas como observar se você fica 5 horas no YouTube vendo vídeo? Como observar se você fica horas e horas rodando feed no Instagram? Como observar se você também está no seu mundinho? Você dá um celular para o teu filho, que é mais fácil. Gente, e é mais fácil mesmo, eu não sou hipócrita. Eu trabalho em 2 lugares. Tem vezes que eu faço 36 horas de plantão. É fácil chegar e conversar com o filho, saber o que o filho está fazendo, chamar o filho para ver um filme junto? Não. Eu quero deitar e dormir. Mas lá atrás, há 20 anos, há 13 anos, eu fiz uma escolha: ser mãe. Então, se eu escolhi ser mãe, eu tenho que pagar o preço.
Então precisamos estar atentos, conversar abertamente com os filhos. Gente, olha, eu vou falar para vocês, no ambulatório de sexualidade que eu fundei para mulheres com câncer de mama, 100%, prestem atenção, 100% dessas pacientes, quando eu pergunto lá na infância se os pais conversavam sobre sexualidade com elas, 100% diz o quê? Não. Não, mas o Roblox conversa com seu filho sobre sexualidade. Tanto que eles sabiam. E você não conversa? Ah, eles, porque eu não sei conversar, aprenda. Aí a internet serve. Vai fazer uma busca de como conversar sobre sexualidade com seu filho, com a sua filha. Vai ensinar o seu filho as partes, ou sua filha as partes. Pega uma imagem de uma vagina e mostra para ela, ó, esse aqui é o clitóris, é responsável pelo prazer, se você tocar aqui dá uma cosquinha, essa parte aqui é onde o neném nasce, essa parte aqui é onde o xixi nasce. Pega o seu filho e mostra o que é um pênis. Olha, essa parte aqui, se tocar, dá prazer. Quando você chegar para a eternidade, se você friccionar aqui, vai sair um líquido branco daí. Conversa. Essa parte aqui, vão querer te tocar, vai te dar prazer, mas é errado. E antes a gente tinha esse cuidado com menino e com menina. Hoje em dia não existe isso mais não, tá? É menino com menino, você tá achando que mas é amiga da minha filha, ou é amigo da minha filha. A gente atendeu um caso na maternidade, gente, de dois irmãos. Dois irmãos, a família era grande, tinha 7 filhos. E aí a menina chegou lá grávida, nova também, tipo 10, 11 anos. E aí, sabe quem era o pai? O irmão. Eram 7 filhos, eles moravam no barraco. E não foi violência, não. Eles dormiam tudo no mesmo chão. E aí eles começavam a se tocar. Se tocar, dava aquela sensação gostosa. É o que eu falo para as minhas filhas. Eu ensino isso para as minhas filhas, desde quando elas tinham maturidade, que a gente vai ensinando a partir do momento que eles vêm trazendo as coisas. Esse negócio de cegonha, a gente esquece isso, conversa claramente, porque o mundo está aí. Ele joga lá no chat GPT tudo sobre isso, vai ver o que presta e o que não presta. Então você precisa cuidar dos seus traumas, cuidar dos seus tabus, para que você possa criar e conversar com seus filhos sem tabus e sem traumas. E aí nessa de fazer cosquinha um no outro, de encostar o pênis dele, do menino, na vagina da menina, a menina acabou engravidando. Ela não foi estuprada. Por quê? Porque tocar ali dá prazer. Então você precisa falar isso com o seu filho, com a sua filha. Só que não pode ser tocado nesse momento por ninguém. Falar sobre os toques de outras pessoas nas crianças, evitar a situação de risco, sair do celular e dar mais tempo aos filhos, atentar para alterações físicas, principalmente bebês e crianças que não falam. Então a criança que não fala, ela começa a ter uma psicose, uma atração por um determinado adulto, não pode ver o adulto que se joga. Você fica assim, gente, o fulano gosta tanto de ciclano, nem tem tanta intimidade, e aí começa a ter um corrimentozinho, e aí você leva o pediatra fala, olha, isso aqui é mais higiene, ou então, você pode, mas eu limpo tanto a minha filha, a sua filha, o seu filho pode estar sendo tocados, abusados. E a cabeça da criança, gente, ela não entende que aquilo é errado, porque ela sente prazer. Então por isso ela tem aquela psicose naquela pessoa. Então você tem que estar atento. Você tem que estar atento a isso. Então nós temos a criança, né? Quando a criança revela que está sendo abusada, a gente precisa acreditar nessa criança, até que se prove o contrário. Existe criança que mente? Existe. Existe criança mentirosa? O negócio de criança não mente, gente, é mentira, tá? Isso existe. Existe um caso real de um casal que a mãe separou do pai, e aí a mãe, para ficar com a casa, orientou os 2 filhos que eram pequenos a dizer que o pai estuprava, abusava, tocava. Esse pai foi preso, essas crianças cresceram, e quando elas fizeram 18 anos, a mãe largou as crianças, enfim. E aí, viveram uma vida de tormento. Essas crianças começaram a procurar o pai. E aí acharam o pai preso.
E aí procuraram, foram à justiça e disseram que foi tudo mentira, que a mãe induziu a mentir, porque senão eles iam acontecer, enfim. E esse homem foi solto e foi viver com os filhos. Agora, o que acontece com o estuprador na cadeia? Ele é abuso, ele é violentado, ele é abusado. E esse homem foi violentado, provavelmente, por mais de 10 anos na cadeia, por causa de uma mentira de uma mulher e dos seus filhos. Então, criança mente. Tá? Criança mente. Então, muito cuidado. Mas, até que se prove o contrário, a gente precisa acreditar. Existem acusações falsas? Sim. Primeira coisa, afastar o agressor, né? Dar acolhimento, escuta, segurança à vítima e principalmente um suporte com profissionais. Abuso sexual acontece na igreja? Acontece, gente? Sim, acontece. Acontece dentro das nossas igrejas. Com líderes, com pessoas, com homens, com mulheres, acontece. Eu, certa vez, fui pregar numa determinada igreja, era inclusive quebrando silêncio, e na classe, a menina já tinha falado isso, a menina tinha 17 anos, ela falou assim, olha, menina muito revoltada, eu era recém-vinda para a igreja adventista, e aí eu feliz, encantada com a doutrina da igreja adventista, no sábado, com a alimentação, feliz da vida, e a menina vira e fala assim, eu odeio o sábado, eu odeio a igreja, eu não suporto estar aqui, mas na frente de todo mundo na classe. Dia de sábado, para mim, meu coração se fecha. Todos os meus irmãos, eu sou a quarta irmã, todos eles estão fora da igreja. E eu falei assim, mas por que isso? E aí ela deu lá as razões dela, da criação da mãe. A minha mãe sempre deixou tudo durante a semana. Quando chegava no sábado, a gente não podia rir, a gente não podia ver televisão, a gente não podia nada. Se a gente gargalhasse, ela brigava. Então o sábado para mim era um martírio. E aí depois, no particular, ela me chamou. E ela falou assim, olha, eu fui abusada nessa igreja com 9 anos de idade, num acampamento do Aventureiros, acho que é 9 anos é Aventureiro. Desbravador? Aventureiros. Por um ancião da igreja. E eu cheguei em casa, contei para minha mãe falou que eu era mentirosa, isso é mentira. Não satisfeita, eu fui ao pastor da igreja. E o pastor falou isso, não fez nada com o ancião. E as mulheres da igreja ficavam, e as outras, todo mundo se afastou dela porque ela é mentirosa, ela é perdida, ela que se ofereceu para o ancião. E aí ela falou assim, se nem a minha família, nem a minha igreja acreditou, o que ia adiantar eu ir à polícia? Então isso acontece. Então não pensa você que a igreja é um lugar seguro para o teu filho, para a tua filha. Lugar seguro é junto com você, conversando com você. Pastor também faz coisa errada, crianças. Ancião também faz coisa errada. Mulher do ministério de mulher também faz coisa errada. O único que não faz coisa errada é Cristo. E é para eles que você tem que olhar. Então pode ser qualquer pessoa. Passou a mão no seu bumbum, passou a mão no seu pintinho ou na sua florzinha, está errado. Conte para o seu pai e para sua mãe. E não caia em ameaças de que ele vai matar seu pai ou sua mãe, porque antes disso acontecer ele vai ser preso. Ou ela vai ser presa. Porque existem mulheres assediadoras também, tá? Então existem inúmeros casos de pessoas que são presas por abusos dentro da igreja. Então o que nós precisamos fazer? Prevenir, apoiar, não discriminar, cuidar, não fofocar. Lembra da água? Lembra da imagem da água que passar no outro? Que eu falei da partícula da água? Então quando você abre a sua boca para fazer fofoca, você também está fazendo aquilo com as moléculas de água do seu corpo. Quando você está falando mal de alguém perto do seu filho, você está alterando as suas moléculas de água, porque seu corpo é 70% de água, e você está alterando o seu filho também, porque ele está ouvindo. E aí você acha que a violência é só no digital? Nós estamos submetendo os nossos filhos, os nossos netos à violência dentro da nossa casa.
Não se colocar numa situação de risco e nem colocar as crianças, amar, não julgar, estar atento às nossas crianças e denunciar. Então a violência, gente, ela continua e ela continua fazendo estragos. Mas nós podemos voltar lá no momento do abuso. Eu não sei se alguém aqui foi abusado na infância, mas você sabe o que aconteceu com você na sua infância. Você sabe o que aconteceu com você na sua adolescência. Você sabe o que aconteceu dentro da sua casa ou na casa de um vizinho. E quando uma mulher, uma criança, um adolescente é violentada, é como se fosse entrássemos num buraco sem fim. Só que a gente não consegue voltar no tempo e impedir que isso acontecesse. Mas existe um grito de restauração. Existe um grito que arde dentro do coração do nosso Deus, que é um grito para restaurar a sua vida. E se você de repente foi uma mãe ou um pai, que seu filho foi abusado, você carrega essa culpa até hoje, porque você não protegeu o seu filho, ou porque você não protegeu a sua filha, esse grito de restauração também é para você. Esse grito de restauração é para que você largue essa culpa, para que você não seja sucumbido pela culpa, porque você não teve culpa. E se você foi abusado, esse grito de restauração é para você. Porque a sua vida pode ter começado muito ruim, com meio a muita violência, mas ela não precisa acabar assim. Você não precisa acabar sendo cuidado por mim, Instituto Nacional do Câncer. Você não precisa acabar sepultando um filho porque ele não deu conta dos traumas, porque foi abusado, porque sofreu bullying na internet, porque ele não se sente amado, porque ele se sente rejeitado na internet. Esse grito de restauração é para todos nós. Eu não vou ler o texto de Filipenses que trata sobre isso, mas precisamos colocar em prática, sair desse plano e colocar tudo em Cristo. A gente só consegue obter, gente, esse grito de restauração se a gente levar tudo aos pés da cruz, se a gente entender o propósito de Cristo, que foi de morrer e ressuscitar por nós. Será que a existência de Cristo foi para sanar somente as nossas demandas materiais, físicas e emocionais? Então nós devemos perguntar, onde está Cristo nisso tudo? E esse grito de restauração é também para o agressor. Iris, como eu vou perdoar aquela pessoa que abusou do meu filho? Ou aquela pessoa que abusou da minha filha? Como eu vou perdoar aquela pessoa que abusou de mim? E aí nós temos o exemplo de Manassés. A Bíblia diz que ele foi o rei mais perverso que já existiu. Ele mandou matar Isaías partindo ao meio. Só que a Bíblia também diz que no fim dos seus dias ele aceitou a Deus, mudou de vida. Já parou para imaginar a surpresa de Isaías quando ele encontrar com Manassés? Então, se até Manassés recebeu o perdão de Deus, por que esse agressor não pode receber o seu perdão? Perdoar não é concordar. Perdoar é você se livrar desse peso que te adoece, que elimina radicais livres do teu corpo, que pode causar câncer na sua vida, que te afasta de Deus. Perdoar não é concordar com o que ele fez. Perdoar é você entender que Cristo veio ao mundo para salvar tanto você quanto aquela pessoa que é o estuprador. Tanto o estuprado quanto o estuprador. Tanto a pessoa que usa a internet para o bem, como aquela pessoa que usa a internet para o mal. Porque ele veio para todos. Então precisamos cristificar as nossas dores. O agressor, ele já roubou muita coisa de você. E aí eu quero falar com vocês, crianças. Nunca se ouviu falar tanto sobre bullying como hoje em dia, né? Então quem aqui já não passou por uma situação de bullying? Mas quando você fica com ódio daquele amiguinho, com ódio daquela amiguinha, porque está fazendo bullying com você, ou porque está rindo de você,
Você carrega essa pessoa para dentro da sua casa, para dentro de você. Então a pessoa que faz bullying, gente, desculpa a expressão, mas a pessoa que faz bullying é um pobre coitado. Mas tia, essa pessoa é má, ela fala do meu corpo, ela fala do meu cabelo, ela fala da minha voz, ela fala do meu tamanho. Ela é tão doente, ela é tão triste, que ela precisa disseminar essa tristeza. E quando você que sofre bullying coloca essa tristeza para dentro de você, você está dando a ela aquilo que ela quer. Então o que a gente faz numa situação dessa? E aí eu vou passar um exercício para vocês fazerem todos os dias. Vocês vão acordar, vocês crianças, vão se olhar no espelho. Qual o seu nome? Hã? Anabel, vem cá, Anabel. Mel, Anabel. Nossa, que nome lindo. Anabel, você vai se olhar no espelho todos os dias e você vai repetir o que eu vou dizer, tá bom? Anabel, eu amo ser você. Anabel, você é linda. Anabel, você é tão inteligente. Anabel, você é uma menina dos olhos de Deus. Amém. Eu amo ser você. Obrigada por ser você. Você é linda e eu te amo. Faça isso todos os dias. Todos vocês. Todas as crianças. A minha filha, ela nasceu, quem é mais antiga aqui sabe disso. A Isadora nasceu com uma formação nas mãos. Ela tem a mão mais curta, as mãos mais curtas. Ela não tem os dedos, não tem a unha, enfim. E ela já sofreu muito bullying na escola. Muito. De rasgar o desenho, jogar em cima dela e falar assim: ah, suas mãos são mãos de monstro, seus desenhos são horríveis. E onde foi? No nosso colégio. Mas eu amo o colégio adventista, tá, gente? Mas foi lá. Como em outros. Então eu tive que me fortalecer, porque isso era uma dor para mim, para poder fortalecer a minha filha. E hoje, ontem, a gente estava conversando e ela falou assim, eu falei para mim, minha filha, vou ter que comprar um jaré para você, mas você vai ter gratuidade. E ela falou assim, por que, mãe, que eu vou ter gratuidade? Aí a voz embargou, confesso, gente, a voz embargou, né? Aí ela, já sei, porque eu sou PCD, ai meu Deus do céu, eu sou PCD, eu vou correndo lá contar. Ih, eu não vou pagar passagem, PCD, portador de necessidades especiais. Mas tudo isso é um processo, porque ela já chegou muitas vezes em casa chorando por comentários que ela ouviu na escola. E se você está sentado aqui e tem escutado isso, o que falam de você na escola, ou o que falam de você na internet, se você tem acesso, não diz respeito sobre você, diz respeito sobre quem está falando, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então quem está fazendo bullying na escola, quem está dando ódio na escola, na internet, é porque o coração está cheio de ódio. Mas você está blindado por quem você é. E vocês são meninos e meninas dos olhos de Deus. Amém? Então nada que digam a vocês diz respeito. Então todos os dias vocês vão fazer esse exercício. Então o que mais que você quer me tirar aquele roubo? Então a cura, gente, ela só vem através do perdão. Conclusão: dias sem telas é o que nós precisamos. Vida sem telas é isso que nós precisamos. Então, Iris, mas o meu prédio, eu moro numa casa, não tem nada para o meu filho fazer. Vai comprar jogo de tabuleiro, vai fazer. Eu tenho até hoje memória do meu pai jogando vareta comigo. Ah, Iris, mas eu não tenho tempo de tarefa para fazer. Quando eu chegar no trabalho, eu quero a louça limpa, banheiro lavado. Todo mundo aqui tem idade para fazer isso, exceto aquela pequenininha que está de lacinho, ó. Ela não faz que, mas já faz? Ah, melhor ainda, ô glória, amém, Jesus. É isso aí, porque de pequeno que se ensina, bota um banquinho, né? A criança sai, tem que deixar o quarto arrumado, tem tarefas, ocupa o tempo. O que tem feito essas crianças ficarem na tela é a ociosidade. Agora, um detalhe: pais, deem exemplos. Eu já ensinei a vocês como ver o tempo que vocês estão ficando na tela. Então, deem exemplo. Outra coisa,
Não adianta de segunda a sexta vocês deixarem seus filhos o dia inteiro na internet, aí chega no dia de sábado, que é o dia santo, sexta-feira, acabou. Vou tirar o celular porque é dia santo. Não faça isso. Não faça isso. O sábado é um dia de alegria, não é um dia de punição. O que fica no inconsciente dessa criança, o gatilho que ela tem, é que sábado é um dia ruim, é um dia que nada pode. Durante a semana, ela fica 10 horas na internet. E aí, dia de sábado, ela não pode chegar nem perto do celular. Então, não faça isso. Você vai cuidar muito mais dando exemplo. Então, tudo é muito lindo, gente, na tela. Mas os efeitos na mente são aqueles ali, ó. Cada vez mais crianças adoecidas e manipuladas. E desculpa, pai e mãe, e eu me incluo nisso, já estou terminando. É função dos pais proteger, vigiar, monitorar o acesso dos filhos na internet. A gente não precisa de uma lei que diga, quer dizer, agora vai precisar, né? Mas, teoricamente, a gente não precisaria de uma lei para dizer o que os nossos filhos podem ou não assistir na internet. Isso tinha que ser uma função nossa. Existe perigo virtual? Existe. Existe perigo real? Existe. Mas o perigo, quem está colocando, somos nós mesmos quando deixamos os nossos filhos expostos a isso. E aí, é uma pergunta que cada mãe, cada pai tem que se fazer. Eu estou edificando meus filhos ou eu estou destruindo os meus filhos quando eu não digo não para eles? O mundo é feito de opções. Seu filho pode conhecer o mundo em todos os aspectos, o mundo da saúde mental, o mundo da saúde física, o mundo da saúde espiritual, mas ele também pode conhecer morte e destruição a partir da escolha que você, pai e mãe, faz o que ele pode e o que ele não pode. E muitas vezes, quando nós estamos nesses desafios, nós falamos assim: não, vivemos num mundo de tribulação, o fim está por vir, estamos vivendo no tempo do fim, estamos esperando o novo céu e a nova terra. De fato estamos, mas até esse dia chegar, você vai deixar seus filhos à da sorte? Até esse dia chegar, você vai viver com culpa, com mágoa, doente? Ou você vai escolher ter uma vida saudável? Então essa escolha Jesus não faz por você. Seus filhos não têm ideia, não têm inteligência, não têm cognição para fazer essa escolha por eles. Mas você pode. E hoje é dia de você escolher para o seu filho e para a sua vida, cura ou morte. O seu começo pode não ter sido assim, em meio à alegria de criança, mas não precisa acabar no dor do sofrimento. Não precisa acabar no Instituto Nacional do Câncer. Que o Senhor